Olá, sejam todas bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Márcia Maciel e a gente vai ver o conteúdo da nossa aula de hoje. Na aula de hoje nós vamos ter sobre a Terra. Então, esse assunto é muito interessante, a gente vai aprender um pouquinho mais sobre o nosso planeta Terra, tá certo? Então, vamos lá. O nosso planeta Terra, ele é o terceiro planeta a partir do Sol, né? Ele fica orbitando ao redor do Sol, né? Ao redor do Sol nós temos 8 planetas, então o planeta Terra ele é o terceiro, tá? Ele é predominantemente azul por conta da grande quantidade de água que possui, como a gente pode ver aqui na imagem, tá? Além disso, o planeta Terra tem várias outras características. Uma delas é a atmosfera, né? A sua atmosfera ela é rica em gás oxigênio e nitrogênio, tá? Além disso, ela vai possuir temperatura média de 15 graus Celsius e também ela tem o gás carbônico, que vai ser um dos responsáveis pelo efeito estufa que acontece no nosso planeta. Agora a gente vai observar um vídeo que mostra um pouquinho mais sobre o nosso planeta Terra. As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Então a gente assistiu um pouco sobre o Muito bem, a gente viu aí um vídeo falando um pouquinho sobre a atmosfera e sobre o efeito estufa, né? Então vamos ver um pouquinho mais sobre a atmosfera. A atmosfera ela é a região gasosa que envolve a Terra. Ela é constituída por uma mistura de gases, vapor de água e partículas em suspensão. Ela teria surgido através dos gases liberados pelas erupções vulcânicas no nosso planeta primitivo. A atmosfera ela vai ter várias camadas. Então a gente vai observar as camadas da atmosfera, tá? Ela compõe uma extensão de aproximadamente 1000 quilômetros e elas não são distribuídas de forma igualitária. Na verdade, elas têm cada uma ali o seu tamanho, tá? Então a gente vai observar isso. Então, a atmosfera ela vai ser dividida aí em camadas que a gente vai observar agora. Então, vamos lá observar a nossa atmosfera. Então, à medida que ela se afasta da superfície da Terra, mais rarefeito o ar se torna, tá? Então, a gente vai observar essas camadas e onde que está cada uma delas. A gente observa aí na imagem, olha só, a atmosfera da Terra. Na atmosfera da Terra, a primeira delas, a primeira camada, é a troposfera, né? É aqui onde ficam as nuvens, né? As nuvens se formam para dar início aí às chuvas, onde o avião consegue chegar, né? Os aviões aí comerciais, os balões de ar quente, tá? Então essa é a troposfera. Logo acima, a gente tem a camada de ozônio, que a gente acabou de assistir no vídeo. Depois da camada de ozônio, a gente tem a estratosfera. Aqui chegam aviões mais potentes, tá? Que são do tipo Concorde. Acima da estratosfera, a gente tem a mesosfera. Acima dela, nós temos a termosfera, onde estão os satélites, né? Que são aí
fabricados pelo homem, né? São satélites artificiais. E acima a gente tem a exosfera, que é onde chegam os foguetes, né? Quando eles vão aí para sair da órbita da Terra. Então essas são as camadas da nossa atmosfera, tá certo? E além da atmosfera, a gente tem outras camadas, na verdade, outras partes do nosso planeta que a gente vai dividir. Então vamos observar aí a litosfera. Ela é a camada mais externa do planeta. Ela é formada pela crosta terrestre e pela parte superior do manto, como a gente pode observar, né? Então aqui a gente observa a litosfera, né, que vai compor aí essa parte mais externa do planeta, juntamente com a parte superior do manto, que fica aí logo abaixo da crosta terrestre. A outra camada que a gente vai observar vai ser a nossa hidrosfera, que é o conjunto de toda a água encontrada no planeta, tá? Então a hidrosfera vai ser composta aí pelos mares, né, os oceanos, os rios, os lagos, vão compor a hidrosfera. A próxima parte do nosso planeta que a gente vai observar, que a gente divide assim, né, didaticamente, é a biosfera, que ela é formada por seres vivos e por todas as regiões do planeta Terra em que possam existir vida, tá? Então as florestas, né, bosques, até mesmo os lagos que têm vida dentro faz parte da biosfera. E o nosso planeta, ele é dividido assim para facilitar o nosso estudo a respeito dele, tá? E aí a gente vai observar agora que o planeta, ele realiza movimentos, né? Então, esses movimentos vão dar origem aí ao que a gente conhece como dia e noite, né? Ao que conhecemos também como meses, anos. A gente vai observar como é que isso acontece. Então, a Terra realiza movimentos, como eu estou falando aí para vocês, né? E aí os principais são rotação e translação. E a gente vai ver a diferença entre esses dois movimentos, tá? O primeiro é a rotação. Rotação é o movimento que ele faz em torno de si mesmo. É o movimento que ele faz em torno do seu próprio eixo. Então, esse movimento acontece no sentido anti-horário e dura aproximadamente 23 horas e 56 minutos e 4 segundos e 9 centésimos para ser concluído, tá? Então, ele é responsável por nós termos o dia e a noite. Então, ele fica girando ao redor do seu próprio eixo, ao redor do Sol, ok? A gente observa aqui na imagem, olha só, o planeta Terra, ele está girando ao redor dele próprio e ao redor do Sol, tá? E aí é o que dá origem aos nossos dias e às nossas noites. O próximo movimento que ele faz é o movimento de translação, que é o movimento que a Terra realiza em torno do Sol. Então, além da Terra estar girando ao redor dela própria, ela também gira ao redor do Sol, tá? E aí, esse tempo, ele leva ali para fazer uma volta completa ao redor do Sol, 365 dias e 6 horas, né? E aí, a gente contabiliza 366 dias nos anos bissextos. Por isso que a cada 4 anos nós temos o dia 29 de fevereiro, né? Então, 3 anos a gente tem lá até o dia 28 de fevereiro e no ano bissexto a gente tem aqui o 29 de fevereiro, tá bom? De 4 em 4 anos. Então, esse tempo aí de translação dura exatamente 1 ano. Então, a Terra demora 1 ano para girar ao redor do Sol, tá bom? E aí a translação, ela vai ser responsável pelo surgimento das estações do ano que a gente vai observar a seguir. Olha só, as estações do ano, elas são as mudanças no clima em cada lugar no planeta na mesma época, tá? Então isso vai acontecer como? O planeta Terra está girando ao redor dele próprio e ao redor do Sol. E a gente pode observar aqui, olha só, que temos umas datas. Aqui de 20 a 21 de março vai ser primavera no hemisfério norte, né? Lá na parte dos Estados Unidos, Canadá, Europa, né? E outono no hemisfério sul, porque a Terra ela está girando, mas ela também está um pouco inclinada, tá? E aí, conforme ela vai girando ali ao redor do Sol, vai mudando ali a parte que ela está exposta ao Sol, e aí a gente vai ter as outras estações do ano, né? A gente tem ali verão no hemisfério norte e inverno no hemisfério sul,
outono no hemisfério norte, primavera no hemisfério sul. E aqui a gente vai ter inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Então vai ser sempre o contrário, né? A parte de cima do nosso planeta vai ter ali uma estação do ano e a parte inferior do nosso planeta vai ter outra estação do ano, tá? Então, essa variação no clima corresponde às posições que a Terra se encontra em relação ao Sol em determinados períodos do ano, tá? E a gente vai observar as características dessas estações, né? O verão, ele vai suceder, vai vir depois da primavera e vai ser antes do outono. Então, ele vai ter altas temperaturas e dias mais longos, né? Então, o calor, né, resultante aí do verão, vai ter aí maior evaporação da água, e aí a água que estava sendo acumulada nos solos, ela vai resultar em chuvas constantes, né? Então a gente tem aí as chuvas de verão. Na outra estação, vamos observar aí o outono. O outono ele vem depois do verão e antes do inverno. Então ele se caracteriza pela temperatura amena, né? Já cai mais a temperatura, o tempo ele é mais fresco, e a queda das folhas das árvores, tá? Então, inicialmente, os dias e noites possuem a mesma duração. Tá? Então, a gente pode observar nessa imagem as folhas que estão caindo ali, estão fazendo um tapete nessa floresta, né? O inverno é a época mais fria do ano, né? E quando as temperaturas são baixas e com a presença de neve em algumas localidades, tá? Então, ela vai anteceder a primavera e vai vir depois do outono. Então, essa é a época mais fria das nossas estações. A próxima e última é a primavera, que vai suceder o inverno, vai vir depois do inverno e antes do verão. Então, aqui as temperaturas voltam a ficar amenas, né? Elas não estão mais tão frias, começa a aumentar a temperatura, as flores vão florescer e os dias e as noites têm a mesma duração, tá? E aí fica aquela dúvida, né, gente? A gente está aqui, mas por que a gente não sente esse frio do inverno, né? A gente não sente aí o outono, a primavera assim, tão certinho como a gente observou. Então, isso acontece aqui na nossa região por conta de que a gente fica aqui bem pertinho, olha só, da linha do Equador. Então, a linha do Equador está demarcada bem aqui, ó, logo passando aqui na parte superior do Amazonas, né? E aí o que acontece? Essa parte aqui, que tem essa linha do Equador, ela é uma linha imaginária, tá? E aí é onde incide diretamente os raios solares. Lembra que eu falei para vocês que o planeta Terra ele fica girando, mas ele é inclinado, e aí o Sol bate diretamente, a luz solar bate diretamente nesse ponto, na linha do Equador. Então, por isso a gente tem aí uma temperatura elevada e não temos a presença das estações do ano tão certinho ali, né? De março, abril, que vai modificando como a gente viu, tá? Então, o nosso clima aqui ele é diferenciado, é mais tropical, né? Bem quente mesmo. E agora a gente vai observar a Lua, né? Estamos falando da Terra, então vamos falar do satélite natural, que é a Lua. A Lua, a gente tem aí, ela exerce um poder sobre o nosso planeta, que é os efeitos gravitacionais, né? Então, as marés aí dos nossos oceanos possuem ciclos de movimentação que podem ser previstos e também são utilizados para atividades como pesca e navegação, tá? Então, existe um sincronismo entre a rotação do planeta Terra, né? E também da Lua, porque a Lua fica ali ao redor do nosso planeta, ela é um satélite natural, tá? Então, é por isso que quando observamos a Lua, sempre olhamos para a mesma face, porque ela está ali ao redor do nosso planeta Terra, né? Constantemente a gente sempre vê a mesma face dela. O que vai mudar é a luz solar que vai incidir sobre ela e aí vai modificar ali a nossa vista, né? O que a gente vê da Lua, se vai ser a face inteira, somente uma face, tá? Então, a Lua está constantemente ali com o nosso planeta Terra. Então, vamos ver na próxima imagem. Muito bem. Agora, a gente vai para a nossa DLI, né? Então, observamos aí as nossas questões. Muito bem, agora a gente vai observar aí as duas questões. Vocês vão ter uns minutos para fazer e daqui a pouco a gente vai retornar para corrigir.
Muito bem, vamos à correção das nossas questões. Na primeira questão, a gente viu que era para completar a frase, né? Então, olha só. O planeta Terra é o do sistema solar mais próximo do Sol. Sendo classificado como um planeta, a maior parte de sua superfície é composta por sua atmosfera. Sua atmosfera possui 3 importantes gases, são eles. Para melhor compreensão, a atmosfera foi dividida em 5 camadas, que são elas. Então a gente vai ver aí como que vamos completar essa frase, né? Quais são as palavras que vamos colocar aí. Então, no nosso gabarito, o planeta Terra ele é o terceiro do sistema solar, né? A gente viu isso. Ele é um planeta rochoso. A maior parte de sua superfície é composta por água, por isso que dá sua coloração azul. A sua atmosfera possui 3 importantes gases, que são eles: gás nitrogênio, gás oxigênio e gás carbônico. E para uma melhor compreensão, a gente divide em 5 camadas a atmosfera, ou seja, são elas a troposfera, estratosfera, mesosfera, termosfera e exosfera. Então essas são as palavras aí que completavam a nossa frase a respeito do nosso planeta Terra, tá? Então, parabéns aí para quem acertou, a maioria deu para acertar, algumas ficou meio na dúvida ali no planeta rochoso, com certeza, mas essa é a nossa resposta da nossa primeira questão, tá? A respeito do planeta Terra. Na segunda questão, a gente perguntou qual a importância dos movimentos de rotação e translação realizados pelo nosso planeta. Então, a gente viu que o planeta Terra, ele está ali constantemente em movimentação, né? Ele gira ao redor dele próprio e gira ao redor do Sol ao mesmo tempo. Além disso, ele está um pouquinho inclinado, né? E nessa rotação que ele faz e translação, a gente viu que tem ali como consequência os dias e as noites, né? Consequentemente, nós temos semanas, meses e anos, né? E temos também as estações do ano. Então, tudo isso acontece por conta da movimentação do nosso planeta, né? Então, rotação é quando o planeta gira ao redor dele próprio, né? Ele gira ao redor dele próprio, um pouquinho inclinado, né? Tem ali um ângulo de inclinação. E a translação é o giro ao redor do Sol, né? Então a gente viu ali que a rotação vai dar origem ao dia e à noite, né? Leva ali aproximadamente 23 horas e alguns minutos para ser completa a rotação do nosso planeta, por isso que a gente tem aí o período de 12 horas de Sol e 12 horas de noite, mais ou menos, né? Então, totaliza as 24 horas do nosso dia, e aí ele fica girando, né? Leva 23 horas e alguns minutos para fazer a rotação, o giro completo ao redor dele mesmo. E a translação, a gente viu que ele gira ao redor do Sol. E esse giro completo, ele leva 365 dias, né? E ali mais algumas horas que a gente vai ter ali a duração de um ano, né? Então, isso aí já vai dar origem a um ano. Temos também origem às nossas estações do ano. A gente viu que as estações do ano elas acontecem por conta aí da translação, né? Que é o giro do planeta Terra ao redor do Sol. E ele leva aí aproximadamente 365 dias, né? E algumas horas que vão ser descontadas lá no nosso ano bissexto, no dia 29 de fevereiro, que acontece de 4 em 4 anos, tá bom? Então, vamos ver a resposta, importância para esse movimento de rotação e translação, né? A gente tem aí o movimento de rotação responsável pelo dia e pela noite, enquanto o movimento de translação, ele vai ser responsável pelo surgimento das estações do ano, né? Então, a gente viu que vai ter diferença lá das estações do ano no hemisfério norte e no hemisfério sul, né? Na parte superior do planeta Terra e na parte inferior do planeta Terra, tá? Por conta justamente da inclinação do nosso planeta. Então, o movimento de rotação, a gente observa aí que gira aproximadamente 23 horas e alguns minutos. Temos aí a duração de um dia, né? 23 horas e 56 minutos ou 24 horas, né? E ali o movimento de translação e as diferenças de inclinação da Terra em relação ao Sol determinam aí as estações do ano, tá? Então a gente tem essa diferença entre as estações do ano na parte superior do planeta Terra, ou seja, hemisfério norte, né? Região ali dos Estados Unidos,
do Canadá, da Europa, e a parte do hemisfério sul, que é a parte inferior, nós temos lá a África do Sul, a América do Sul, temos as outras ali, a Oceania, e a gente vai ter essa diferenciação no clima, né, nas estações do ano por conta da translação, tá certo? Então agradeço aí a participação de todos e até a próxima. A sua aula continua no próximo vídeo.